Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com nossos amigos da Tempo de Jogo aí, né? Falando aí sobre a fornecedora do nosso timão aí, também o jogo contra o Mirassol aí, possível escalação aí dos nossos jogadores aí também, né? E o Augusto Melo. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo aí para mais informações aí do nosso timão. Segue aí. Vamos lá, vamos lá. O Corinthians que tem como principal preocupação do técnico Dorival Júnior o desgaste físico do seu elenco, né? Tanto é que ele ficou 2 dias, né, Rafael Sgrilli, sem colocar os titulares em campo. Né, aquele trabalho mais tradicional, em campo e tal, não. Ele ficou com todo mundo fazendo a tal da... Como é que fala? Regenerativo, Regenerativo, né? Exatamente. Ficou lá 2 dias os titulares e tal, a maior parte do elenco, só no regenerativo, sem ir a campo, né? Porque a parte física realmente acaba preocupando o técnico corintiano. O Mateuzinho deve jogar amanhã, meu caro Rafael Sgrilli? Deve, o Mateuzinho deve jogar. Quem não deve jogar, perdão, é o Martins. Mais um no pigarrinho do capeta. É a questão do José Martínez, né, que deixou aos 37 minutos do primeiro tempo com uma lesão ali na coxa, deve ser baixa, vetado pelo departamento médico, né? E aí deve jogar o Charles, que aliás, nesses primeiros jogos da equipe do Corinthians, foi titular em um jogo contra o Grêmio Novo Horizontino e ganhou grande minutagem nos outros jogos. Então ele está buscando aí a consistência defensiva. Se não jogar mesmo o Martínez, deve o Charles jogar como segundo jogador de meio campo, com a volta aí do Mateuzinho à lateral direita. Mas todos os jogos ele teve ali o controle de carga com pelo menos um jogador. Foi a vez do Fabrício Angeleri logo no primeiro jogo, ele entrou com meio campo, com um ataque diferente, um ataque reserva contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Também em outro jogo deu descanso para algum titular. O Ranielli ficou no banco de reservas e sequer entrou contra os colombianos. O Mateuzinho ficou fora. Então essa é a grande preocupação por causa desse desgaste físico. O Corinthians tem 32 partidas neste ano de 2025 e tem esse desgaste. Mas pensando também, quando tiver todos os jogadores à disposição, essa posição do Martínez, do Charles, que às vezes joga o Bidon, essa posição tá muito entreaberta aí, né? Pensando em time titular quando tiver aí o Garro de volta, essa é a posição que ainda não engrenou. Essa camisa ainda está vaga aí para ter algum jogador. Pode ser o Charles, pode ser o Breno Bidon em alguma partida, pode ser o Martínez quando tiver na excelência física, porque dos outros ali o torcedor já está acostumado com a formação titular do time do Corinthians. Corinthians, no último jogo, ele tava pregado, né? Pregado. Um time sem intensidade nenhuma. Irreconhecível, completamente irreconhecível, principalmente depois de ter feito a partida que fez diante do Internacional. Para mim, tá muito em aberto ainda o que o Dorival ele pretende, né? Qual o sistema que ele vai adotar, né? Qual forma que ele quer que o Corinthians jogue, quais jogadores que serão a base desse time titular. O Mateuzinho e o Ranielli fizeram muita falta mesmo, né? E eles retornam, então isso já é um alento aí pro torcedor do Corinthians. Agora, imagino também que o Romero ele vai voltar, até porque, como a gente conversou aqui depois da partida diante do América de Cali, os jogadores que foram colocados ali para fechar corredor, eles não têm essa característica, não têm essa disposição. O Carrijo, se eu sou o Dorival, dou um descanso, né? O Carrijo claramente, ele tá desgastado em excesso fisicamente, e eu faço alguns testes também, né? Vai rodando aí. O Charles, quando ele entrou contra o América, ele tava meio perdidão lá. Na defesa ele teve muita dificuldade, no ataque ele acrescenta muito pouco, né? Não sei, às vezes o treinador tem uma primeira impressão do jogador, ou já conhece ele de outros carnavais e gosta. Então, mas o torcedor do Corinthians conhece bem o Charles e sabe que não é um cara assim para ser tão aproveitado, pelo menos até hoje não demonstrou isso. Mas vamos aguardar. Tô curioso aí para ver a sequência do trabalho do técnico Dorival Júnior, mas a impressão ótima que tinha ficado da partida do Internacional foi toda por terra na partida contra o América. Para mim, uma das piores atuações do Corinthians na temporada, e não falo nem tanto da questão técnica, mas na questão de entrega, de intensidade, o Corinthians praticamente parece que não estava afim, sabe? Queria jogar ali rapidinho para ir para casa
e para seguir a rotina, seguir a vida, que não estavam muito dispostos aí os jogadores a fazer essa partida da Sul-Americana. E o jogo amanhã, embora seja com o Mirassol, né? Teoricamente o Corinthians é favorito, mas como é em Mirassol, não será um jogo fácil, hein? Sim. O Mirassol não tá fazendo um campeonato horroroso, não, né? A gente até conversava no Campeonato Paulista, né, André, que o Mirassol, do jeito que bateu, vai voltar para a Série B. Mas pode acontecer, claro que o Campeonato Brasileiro é muito longo. Eu até acredito que vai acontecer. Mas o Mirassol não deu aquela largada como deu o Sport, por exemplo, né? Que tá com 2 pontos. Não deu como aquela... Santos, né? Pois é, como pior que é Santos, verdade, né? Pior é que é verdade. O Mirassol, tô vendo aqui, ó, no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, ele tem 3 jogos com 1 vitória e 2 empates. Ou seja, não perdeu ainda jogando no Maião, né? Então a gente sabe que provavelmente não vai ser uma partida fácil aí pro Corinthians, e essa vitória, para as pretensões do Corinthians na temporada, para não ficar naquela zona nem do Campeonato Brasileiro e eventualmente na Sul-Americana já tá ali no bico do corvo. Aí ser eliminado de uma Copa do Brasil, temporada do Corinthians, ela acaba antes do segundo semestre, né? Então o Corinthians ele tem que abrir o olho aí para brigar por mais coisas aí no ano. Ainda falando sobre a escalação do Corinthians, que tem essa dúvida se vai o Breno Bidon ou se vai o Romero, eu colocaria o Carrídio na posição do Garro, colocaria mais à frente ali, ficar mais próximo da área e testando e colocando ali o Romero para ficar fechando o corredor do lado direito, porque se desgasta menos a questão do Carrídio. E falando do Mirassol, gente, o Muralha sofreu um corte na perna, o Walter já seria o goleiro, mas o Muralha ficaria no banco de reservas e o Tomazella vai ficar como opção. E o Walter, depois, toda vez que ele enfrenta o Corinthians, ele não dá sorte, porque ele enfrentou com a equipe do Cuiabá no ano passado, o Corinthians vai lá e ganha por 1-0. Toda vez que o Walter enfrenta o Corinthians, o Walter sai derrotado, mas amanhã o jogo é pegado. O time do Mirassol jogando no José Maria de Campos Maia é difícil de enfrentar. Muito bem, tá certo. Aí o Corinthians tem um imbróglio, mais um, né? Não cite nomes, meu caro Esguilho, porque eles não patrocinam nada aqui na rádio, então não vamos fazer propaganda de graça. Então você fala aqui o A e o B, tá? Sim. Então vai lá. Não, é a questão do fornecedor do material esportivo, porque o próprio presidente falou assim, não, tem engatilhado aí um patrocínio bilionário. Aí você olha, o próprio presidente, isso aí são palavras do presidente. Aí você olha para a camisa, você tem a casa de apostas que está no Master. Você olha para o estádio, tem a questão da Neoquímica, que a gente fala sempre, né, que é no name rights. A única coisa que falta ou é o fornecedor do material esportivo e o name rights do CT, que também sumiu no mapa, que ele falou que tinha marcas e marcas e marcas e até agora não apresentou nada. Fornecedor de material esportivo, há uma reclamação que já não é de hoje do torcedor do Corinthians, pela falta em alguns pontos oficiais de venda dos fardamentos, a demora na reposição de estoques em novas camisas. Então isso aí já é uma reclamação de muito tempo, de pelo menos 10 anos do torcedor, pela dificuldade de ter aí a distribuição. A empresa que está com o Corinthians desde meados dos anos 2000, ela agora tem uma empresa que faz toda a logística dela, basicamente é o braço dessa empresa aqui no Brasil, e que é de um grupo de uma grande, não vou falar o nome aqui, mas de uma grande loja de esportes aqui no Brasil. Então, o Corinthians busca uma brecha jurídica que negociou diretamente com a empresa e não com essa nova empresa. Não sei se dá para entender, para não falar nomes. Não negociou com a empresa de 4 letras e não negociou com essa nova empresa que faz agora a logística. A empresa do cachimbo e a da listrinha. Exatamente. Pode ser isso. Tinha negociado com a empresa do sushi antes, né? Que é o nome daquela curvinha. E agora tenta essa brecha jurídica para tentar romper uma cláusula automática. Porque no contrato do Corinthians com essa empresa tem uma cláusula automática de renovação. Então, busca essa brecha, porque não negociou com essa nova empresa que distribui todo o uniforme do Corinthians e dessa empresa aqui no Brasil, para tentar romper. E conversa com uma marca alemã, e já conversou, inclusive, no primeiro ano de administração do Augusto Melo, conversou com uma empresa inglesa, que foi a fornecedora de material esportivo do Brasil em 1994. Mas só que aí não prosperou porque quem comandava era o Sérgio Moura.
E o Sérgio Moura já logo saiu naquela questão da casa de apostas, então não prosperou com essa empresa inglesa. E já começou uma conversa com essa empresa alemã de 3 listras. Então, busca aí quebrar esse acordo, até porque essa empresa atual paga 30 milhões de reais por ano e a empresa alemã paga para o Flamengo, que é o maior montante anual, 69 milhões, e estaria disposto a aumentar esta proposta com relação aí à proposta que fez para o Flamengo. Agora, o mais estranho, Lima, você demite um funcionário da sua empresa. E aí você tem um outro negócio em negociação. E esse cara demitido representa a sua empresa na negociação. Eu tô falando de Vinícius Manfred, que acabou de ser demitido de superintendente de marketing do Corinthians. Ele estava por dentro dessa negociação, mas com a chegada do Edgar Soares foi demitido. E sabe quem está intermediando essa conversa com a empresa alemã? Vinícius Manfred, que acabou de ser. E agora, depois de demitido. Caramba. Pra ele, sabe qual é a coisa linda? Você fala Raimundo Nonato. Porque quando ele é se ele fosse funcionário, o meu caro Danilo Souto, ele não poderia pedir nenhuma grana, né, de intermediação. Agora, como ele não é mais do Corinthians, está intermediando, ele pode pedir lá 5, 10% de intermediação. Você entendeu? É brincadeira, né, bicho? É isso. Ave Maria, que zona que tá isso aí. E a justificativa do Corinthians é que ele já estava por dentro da negociação, porque ele era o cabeça dessa negociação e agora ele representa o Corinthians nessa bagunça de outra negociação do Corinthians agora com fornecedor de material esportivo. Tá bom, né? É uma bagunça essa administração do Augusto, que eu vou te falar, hein, rapaz, mas que bagunça em tudo quanto é área. É impressionante, bicho. Todos os setores têm uma treta. Nossa, cara. Ouvindo o noticiário, né, não de campo do Corinthians aqui todos os dias e acompanhando, né, obviamente, que a gente acompanha aqui também bastante, mas eu não consigo ver outro caminho para esse caos, senão a saída do Augusto em algum momento, sério, porque tá um negócio completamente insustentável. Sabe o que eu tô enxergando nesse momento? Já jogou War, Marcelo Lima? Sim. O Augusto, ele tá na Europa ali, ele tá na Europa. Mas a Europa tem fronteira com tudo que é canto. Ele tá na Romênia. Tem na América do Norte, dominou a Europa. Ele tá com a Europa dominada. Mas aí já tem a Rússia ali, ó, a entrada por Moscou, por exemplo. Sim, Vladivostok. Aí tem a América do Norte ali. Aí tem a África também, que faz fronteira. A galera da Oceania já tá a caminho ali também pela Ásia pra chegar. E até a América do Sul é longe, mas eu tá escolhendo a América do Norte ou a África também pra chegar, pra azucrinar. Então, o que eu vejo é isso. E ele não tem aquelas pecinhas de 10. Ele tem umas... Numa fronteira tem três das pecinhas pequenininhas, na outra tem 4. Então, ele não tem nem como se defender muito. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver aí, Corinthians aí com essa problema da negociação com a fornecedora, né, do nosso time aí, e aí a possível negociação com uma nova fornecedora. Isso aí. Corinthians também tá com problemas aí no time aí, né, cansaço físico. Então o Corinthians vai ver aí, né, quem vai colocar nesse jogo contra o Mirassol. Breno Bidon ou Romero? Qual a sua opinião? Quem que vocês acham que deveria entrar neste jogo aí, né, para somar mais 3 pontos e para se aproximar do líderes aí desse campeonato de 2025? É isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o meu trabalho. Tamo junto, fiel. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!